Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube e vamos aprender no livro de Deus. Ontem a gente mostrou João chorando muito. Aliás, testemunho dele mesmo. Eu chorava muito. Chorava muito por quê? Porque ele viu aquele que estava assentado no trono. Sabe por que ele usa essa expressão? Aquele que estava assentado no trono. Porque no capítulo anterior, capítulo 4, verso 2, quando ele teve aquela experiência de ouvir a voz de Deus, ordenando que ele subisse ao céu. E lá no céu, em primeiro plano, ele diz ter visto um trono armado e nele um assentado. Então, agora no capítulo 5, quando ele faz menção desse assentado no trono, ele usa então o verbo no passado, pelo fato de que ele já vira este um assentado no trono. E o pranto dele era porque este tinha na mão direita um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, e ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. E foi neste momento, que entrou em cena aquele anjo forte que fez aquela pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E o relato logo em seguida é que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, foi encontrado digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Por isso, então, que João, naquele espírito de zelo, de dedicação, ele começou a chorar. Mas a gente viu que a solução veio logo em seguida. Ele viu que de entre aqueles 24 anciãos que ele tinha visto também lá no capítulo 4, de entre estes 24 anciãos, um se levantou e disse para ele: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluia. Note como Deus age com prontidão quando ele olha para nós e percebe o nosso zelo, a nossa dedicação, o nosso espírito de busca. Foi o que ele viu em João. O pranto dele provocou a reação, a resposta de Deus. Então,
o ancião diz para ele: não chores. Que palavra, né? Conforme já analisamos ontem, é consolador para nós. Quando estamos numa situação de quase pânico, quando estamos passando por maus momentos e alguém que vai promover a solução daquela situação, nos diz: não chores. Foi o caso do apóstolo. O ancião disse: não chores, mas mostrou por que ele estava dizendo não chores. Logo em seguida ele diz: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Ele relata que logo em seguida ele viu entre os 24 anciãos e os 4 seres viventes, aqueles mesmos, aquele séquito, aqueles que são chamados os habitantes do céu. Ele já tinha visto eles diante do trono, isto é, esse mesmo trono, do qual ele viu aquele assentado com o livro selado na mão direita. E ele viu surgir, aparecer ali a solução. Ele viu um cordeiro em pé entre estes 24 anciãos, os 4 seres viventes e aquele cheio de majestade e de glória sentado no trono. E fica bem descrito: este cordeiro estava em pé como tinha sido morto. Aí já fala tanto do cordeiro, da morte do cordeiro, da morte de Jesus, como da sua ressurreição. Ele mesmo disse, Apocalipse 1, 17 e 18, ele disse para João: eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do Hades. Mas, continuando aqui, que lindo, a solução apareceu. Eu vi um cordeiro em pé, como tinha sido morto. Olha que figura exótica! O cordeiro tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus espalhados por toda a terra. Concluindo o vídeo de hoje, não vamos ficar pensando nesses chifres como algo literal, mas algo simbólico. 7 olhos, que já está respondido. Estes 7 olhos simboliza o Espírito de Deus, que está por toda a terra, significa a onisciência de Deus.
Não que existe, que Deus tem 7 espíritos. Deus é o Espírito Santo. Na sua natureza, aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é Espírito. Então, 7 olhos fala da onisciência de Deus. 7 chifres fala do domínio, do poder, da autoridade do Cordeiro. Logo em seguida, João atesta que o Cordeiro foi até o trono e tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono, tomou o livro. Aleluia! Imagine aquele livro que ninguém podia nem olhar para ele. Não havia ninguém digno para isso. Mas o Cordeiro, e já antecipando, este Cordeiro é aquele mesminho que Jesus, aliás, que João Batista viu chegando lá no Jordão, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.